As funções do social media é exatamente isso, criar, executar ou fiscalizar uma estratégia de conteúdo. O que é uma estratégia de conteúdo, Diana? Todo mundo fala de estratégia, 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 só que ninguém explica o que é estratégia. Virou aquela palavra bonita que todo mundo usa, mas ninguém sabe explicar. A estratégia de conteúdo é você analisar quem é o cliente do seu cliente, é você saber fazer esse estudo, entender quem é o cliente ideal dele, o que aquele cliente ideal procura. Então, tem todo um estudo. Dentro do método do GRS, a gente tem um passo a passo, onde você desenha a persona. E aí tem social media que fala assim, não é importante desenhar a persona. Não, se eu não sei com quem eu estou falando, como que eu vou falar com essa pessoa? Se o meu público é adolescente e eu ficar usando muitas palavras que são maçantes, que são cansativas, que são de um vocabulário de pessoas mais velhas, essas pessoas mais novas não vão me escutar. Agora, se eu tenho um público que é mais velho, um público que é uma idade, sei lá, seus 50, 55, 65 anos, e eu começar a falar ali no conteúdo, tanto no meu quanto do meu cliente, se meu cliente atende pessoas de 55 anos para cima, e naquele conteúdo do cliente, eu começar a usar ali numa legenda de um post, por exemplo, e aí, beleza? Tá tudo bem? Bora, vamos lá. Não faz sentido, porque você não está usando a linguagem que aquele cliente precisa ouvir. Ele não vai se conectar com aquele conteúdo. Por isso, é importante, sim, fazer análise da persona, desenhar a persona, entender como que aquela persona consome aquele conteúdo. Então, o social media, ele precisa saber criar uma estratégia de conteúdo, a estratégia, tudo isso que eu estou falando aqui faz parte da estratégia, é você saber como que aquela empresa vai se posicionar no mercado, é você saber qual é a linguagem ideal para usar na rede social daquele seu cliente, é você saber os tipos de conteúdo que aquele cliente precisa executar naquela rede social. Um exemplo que eu também uso bastante, as pessoas elas veem o pessoal fazendo dancinha no TikTok. E aí, imagina você atendendo um dentista renomado, estou usando aqui o exemplo de um dentista, e você querer que o dentista faça dancinhas aleatórias. Não faz sentido nenhum. Por isso que eu falo que você tem que entender de estratégia. E quando eu falo de estratégia, é você entender quem é o cliente ideal do seu cliente, onde ele está, se ele está no Instagram, se ele está no Facebook, se ele está no YouTube, se ele está no Google, onde que ele procura esse produto ou serviço. Você entender os diversos tipos de conteúdo que tem dentro do Instagram, que é o conteúdo estático, o conteúdo de Reels, tem o conteúdo de Story, tem Live, diversos tipos. Tem uma aula aqui no YouTube onde eu explico cada um deles com detalhe. Então, estratégia, você ser uma social media estratégica, é você saber esse caminho, é você saber conduzir o seu cliente através disso. Você precisa deixar isso claro para o seu cliente. Você precisa fazer isso.